Muito bom dia a todos. Estou convosco hoje para vos apresentar um bocadinho este programa das Catequeses da Fé e aquilo que é a proposta que fazemos com este guia e com estas catequeses. Em primeiro lugar, gostava então de situar estas catequeses da fé. É uma proposta de caminhada para a profissão de fé, uma proposta que procura, no fundo, ir ao encontro daquilo que é uma realidade que nós temos em todo o país, da celebração da profissão de fé, que em tantos lugares é diferente. Nós temos, de facto, maneiras de celebrar e de viver esta realidade da profissão de fé de tantas formas pelo país. Nós quisemos, no fundo, ir valorizar aquilo que é uma realidade que acontece e poder dar-lhe um novo impulso e um novo ânimo. Entre as coisas que faço também é, às vezes, de ser convidado, ou na minha própria paróquia, já não acontece muito, mas nas outras paróquias, às vezes, quando vou confessar os miúdos da profissão de fé, uma pergunta que faço normalmente a eles é assim: tu vais fazer a profissão de fé, não vais? Vou. Então o que é isso da profissão de fé? Eles começam a pensar, a dizer, lá falam do batismo, algumas coisas assim. Depois eu pergunto assim: então e o que é isso da profissão? Então, a profissão é o nosso trabalho. É logo. E de facto, às vezes acontece isto, que há preparação para a profissão de fé, às vezes mais intensa, outras vezes menos intensa, mas muitas vezes as coisas acabam por ser vividas, está no programa, faz-se, não é? E então a ideia é, de facto, nós podermos pegar naquilo que é uma realidade que existe em todo o país, uma festa que é muito apreciada, que envolve as comunidades, que envolve as famílias, que é daquelas reuniões, acontece comigo, acontece se calhar com tanta gente, nós fazemos as reuniões de pais e os pais aparecem todos, para a primeira comunhão, para a profissão de fé e para o crisma, não é? Nas outras reuniões nem sempre aparecem todos. Mas, de facto, há esta envolvência daquilo que é uma tradição. Fazer as comunhões todas implica também fazer a profissão de fé, naturalmente. Neste contexto, o que nós queremos fazer um bocadinho com este guia é aproveitar, no fundo, toda esta realidade e toda esta dinâmica para podermos valorizar este trabalho e dar-lhe um novo impulso, poder, no fundo, fazer também aquilo que nós podemos dizer uma síntese daquilo que é a caminhada que eles foram fazendo durante o tempo da sua catequese e poder perceber que este é um facto, um momento de transição em que a maior parte das paróquias celebra a profissão de fé entre o 6º e o 8º ano, por aí, poder ver que é precisamente nesta transição, neste princípio da adolescência e, no fundo, dar alguma mais-valia a toda esta realidade que acontece. É um projeto específico, portanto, são 6 catequeses, um projeto que está elaborado do princípio ao fim, com uma estrutura de base, mas procura estar também inserido dentro daquilo que é o contexto catequético que tem. O caminho já foi feito e parte-se precisamente desse sentido. Nós não queremos, com este guia, propor um início de uma caminhada, supõe-se que há já uma caminhada feita. Uma das primeiras propostas na linha pedagógica vai precisamente nesse sentido, de pedir que as crianças, que os adolescentes, neste caso, possam fazer um bocadinho a memória daquilo que é a sua relação com Deus. Perceber aquilo que foi acontecendo ao longo da sua história, ao longo da sua vida, como Deus esteve presente, todo este historial de relação, de encontro com Deus. Mas procura também abrir novos horizontes, naquilo que é a relação com Deus que se propõe que aconteça também nestes encontros e a partir destes encontros. Os destinatários desta proposta são, naturalmente, mais nesta linha da adolescência. Não foi feita a pensar em crianças muito pequenas. Eu, pessoalmente,
até consigo usar isto com jovens, com muita facilidade, com um grupo de jovens penso que poderá ser uma caminhada interessante. Com adultos há algumas coisas que já não pegam tão bem, mas eventualmente adaptando também poderia ser. Não tem um ano específico, apesar daquilo que nós encontramos, a variedade que nós encontramos no país, a nível da profissão de fé, da celebração desta festa, desta celebração da fé, apontar sobretudo para aquilo que é a questão do 6º e do 7º ano. O 6º ano, o guia e o catecismo do 6º ano já está elaborado com menos catequeses do que o habitual. Portanto, habitualmente as catequeses nos guias são 30, no 6º ano são 24, se não estou em erro. Precisamente porque já foi pensado nessa possibilidade de inserir dentro do esquema do 6º ano esta caminhada da profissão de fé. Também, e a doutora Cristina fez mais esse trabalho depois, de poder perceber como é que esta realidade pode ser integrada também no grupo do 7º ano. Não sei se quer dar já uma palavrinha sobre isto agora. Não, talvez a questão que eu gostaria de sublinhar, porque acho que é importante para percebermos este fenómeno de combinação, e penso que há muitos catequistas que aqui estão, que nestes últimos anos têm acompanhado aqui nas jornadas a formação que se tem feito sobre catequese dos adolescentes, e é neste momento uma reflexão que nós temos perfeitamente assumida, e quando o Padre José Henrique e eu começámos a trabalhar, tomámos logo esta decisão, que é o facto de nós sentirmos que para a adolescência, e quando estamos com o 6º ano, que é o final da infância, preparar uma boa adolescência, quando estamos no 7º ano, ou no 8º, já vivermos bem uma adolescência na fé, que é o facto que na catequese dos adolescentes nós precisamos de espaços e de tempos diferentes que não apenas a hora de catequese na sala. E, portanto, a razão pela qual também estas catequeses se combinam com os percursos, não só como, enfim, do aspecto essencial que acabou de referir o Padre Zé Henrique, do ponto de vista da sua estrutura, da sua lógica interna catequética, mas também do ponto de vista da organização, porque elas foram desenhadas como catequeses que nós podemos chamar de fim de semana, ou seja, são catequeses para um dia inteiro, se for o caso, ou pelo menos para uma manhã, para uma tarde, com esta lógica de sair um bocadinho do ritmo habitual. E uma outra condição que para nós também foi essencial é nós compreendermos, agora estamos, como ontem disse o Sr. D. António Francisco, claramente apostamos no despertar religioso, na catequese familiar para a infância, claramente apostamos na adolescência para a presença de adultos significativos nos processos catequéticos. Não é possível catequizar nem promover a iniciação cristã sem o contributo das famílias e, portanto, 3 destas 6 catequeses incluem a participação das famílias e das comunidades de fé. E, portanto, significa, sob esse ponto de vista, uma lógica diferente. Depois nós, se calhar, no fim, falamos um pouco mais da articulação temática que nós pensámos e que está registada, mas eu penso que é importante deixarmos estas 2 questões, porque nós também agora, no seguimento, a partir de agora, quando refletirmos sobre a adolescência, teremos estas 2 condições presentes. A necessidade de novos espaços e novos tempos e a necessidade de integrar os pais, as famílias e os adultos significativos. Obrigado. Então, vou propor-vos agora um bocadinho, procurarmos percorrer um bocadito aquilo que é a temática ou o conteúdo destas catequeses da fé. Não vamos fazê-lo exaustivamente, vou pegar essencialmente na primeira catequese, na primeira catequese do guia, para podermos ver aquilo que é o ponto de partida e, no fundo, as grandes opções de base que estão neste guia, que depois as outras catequeses, durante a tarde, os ateliês vão poder também pegar em uma destas catequeses e desenvolver um pouco mais. Eu pegava precisamente um bocadito naquilo que nós hoje já rezámos. Eu pus aqui um céu estrelado. Nós começámos esta manhã com um momento de oração. E por acaso tivemos a sorte, normalmente acontece muito ao sábado, pelo menos de 15 em 15 dias, nós rezarmos o Salmo 8. E o Salmo 8 que nós rezamos hoje é um salmo que eu gosto muito, é um salmo muito bonito.
E é um salmo que me faz também situar um bocadito assim, no céu estrelado. Nós, conforme aquilo que é o ambiente em que cada um de nós vive, mas tantas vezes nós temos tantas luzes à nossa volta que nem dá para ver as estrelas, não é? Mas olhando para aquilo que era a realidade que se vivia há muitos séculos, em que não havia tantas energias e tantas luzes, certamente que um céu descoberto com as estrelas fazia as pessoas olhar para cima, olhar para o céu, olhar para aquela imensidade. E o Salmo 8, a determinada altura, começa assim: quando olho as estrelas, o céu e as estrelas, o céu e as estrelas que criastes, faz uma pergunta: que é o homem? Que é o homem? E o Salmo continua um bocadinho neste sentido, pensar assim: de facto, diante de tudo isto que é a realidade em que nós existimos, quem é que é cada um de nós? Diante disto tudo, somos um pontinho. E se calhar naquele tempo o salmista não teria a noção daquilo que nós temos hoje, deste imenso cosmos onde nós vivemos. Que é o homem. Sabemos que o planeta Terra é um pontinho neste universo tão grande e cada um de nós é tão pequenino nesta Terra em que existe. Mas ao mesmo tempo, olhando para nós próprios, e o Salmo faz também isso, ajuda-nos a fazer essa transição e percebermos que de facto, diante daquilo que é toda esta realidade, nós temos que sentir aquilo que é a nossa pequenez e viver humildemente aquilo que é a nossa realidade. E ao mesmo tempo também perceber aquilo que vem expresso também no Salmo: mas fizeste dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes. De facto, nós somos tão pequeninos, mas somos tão grandes. Estamos tão cheios de tanta realidade em nós, que o nosso mundo interior é de facto um mundo enorme. E o Salmo 8 ajuda-nos a pensar naquilo que é esta realidade, que é toda esta questão que percorre não só a história daquele salmista, daquele homem que saiu para a noite, viu as estrelas e sentiu a sua realidade e se perguntou: que é o homem? Mas é a história de toda a humanidade e se calhar de todos nós. E a história de cada um de nós. Que é o homem? Quem sou eu? E é diante desta questão que o homem vai também procurar Deus. Contemplar aquilo que é este milagre da vida e da sua própria vida. Aquilo que é nós, no meio de toda esta realidade em que vivemos, saber que procuramos um sentido para nós próprios, procuramos a verdade, a beleza, a bondade. Tudo isto faz levantar a humanidade, levantar os olhos para Deus e perceber que existe uma ligação. E esta ligação é aquilo que nós chamamos as religiões, ou seja, todo este processo em que o homem sente este desejo de Deus, de se encontrar com Deus. O Salmo 62 exprime dessa maneira: ó Deus, Tu és o meu Deus, anseio por Ti, a minha alma tem sede de Ti. E nós ao longo da história vamos encontrar tanto esta realidade, aquilo que é a sede de Deus, a sede de se compreender nesta ligação com Deus. O Santo Agostinho dizia: a minha alma só tem descanso quando está em Ti, não é? Nós só nos encontramos a nós próprios quando estamos em Deus. E no fundo há muito esta questão, que é a questão daquilo que são as nossas buscas, a nós procurarmos encontrar respostas para nós próprios, e é daí que nasce também aquilo que é o homem religioso, que existe em todas as culturas, em todos os ambientes. O homem é um ser religioso, a pessoa humana é uma pessoa religiosa, uma pessoa que facilmente encontra esta ligação, se liga. Mas aquilo que nós vemos naquilo que é a nossa história e a nossa história da salvação é percebermos que não há apenas a nossa busca de Deus. Nesta história, o mais interessante é nós podermos perceber que antes de nós olharmos para o céu, já o céu olhou para nós. E nós percebermos que estamos, de facto,
naquilo que é uma busca que Deus faz da humanidade. Foi Ele que se foi dando a conhecer, foi Ele que foi tirando o véu, foi Ele que se foi revelando, foi Ele, como se usa a expressão muito, muito bonita também, nomeadamente no Evangelho de São Marcos, no momento do batismo de Jesus, em que os céus se rasgam. Os céus rasgam-se. Deixa de haver qualquer separação entre o mundo de Deus e o mundo dos homens. Deus vem ao nosso encontro. Deus que nos procura. E acontece precisamente, e nesse Evangelho de São Mateus, ou de São Mateus e São Marcos, falam nesse mesmo rasgar dos céus, em nós encontramos aquilo que é esta presença real de próprio Deus no nosso mundo, em Jesus Cristo. É Ele que é este verdadeiro Deus que dá a conhecer, que nos dá a possibilidade, não só de nós, na nossa busca, naquilo que é procurarmos, de facto, encontrar aquilo que é o nosso sentido, nós podermos olhar para Deus, porque Ele é o verdadeiro Deus, mas Ele, sendo o verdadeiro homem, nos dá a conhecer aquilo que é a nossa verdadeira humanidade. Nós em Jesus não encontramos apenas o verdadeiro Deus, mas o verdadeiro homem. E olhar para Jesus não é apenas um espaço de encontro com Deus, é um espaço de encontro com a nossa humanidade. Porque o encontro com a nossa humanidade mais profunda é também o espaço do encontro com Deus. E é esta história que nós vamos vendo, vamos percebendo ao longo das páginas bíblicas. É este Deus que vai percorrendo, que vai encontrando, que vai procurando o própria humanidade. É Ele que escuta o clamor do povo, é Ele que vem. Voltamos ao céu estrelado. E voltamos àquilo que é a procura. E nesta procura, nós encontramos também alguém que olha para as estrelas. E a história da fé, que nos é revelada na Bíblia, nas páginas bíblicas, é uma história que começa, de certa maneira, de novo com este olhar para as estrelas do céu. Recordam-se certamente, ou conhecem certamente, aquele que é o homem das estrelas. Abraão, deixa a tua terra. Abraão, que é aquele que estava a viver calmamente. Vocês imaginem o que é um homem com 70 e tal anos que diz, não é? Ou 100 e tal anos, já não sei quantos anos é que ele tinha. E vem Deus importuná-lo para dizer, tu sai da tua terra. Deixa as tuas coisas, deixa a tua vida, vai, parte. Ele queria, se calhar, era um bocadinho de descanso. Mas é este Deus que vem. Vem e vem meter-se na vida daquele homem. E vem dizer-lhe uma promessa. Ele desejava tanto ter um filho. Não tinha. Estava velho. A mulher dele, idem, já não poderia ter filhos, com a idade que tinha. E a Deus promete-lhe uma coisa que é impossível aos nossos olhos. Vais ser pai de uma geração tão grande ou mais numerosa que as estrelas do céu e que a areia da praia do mar. Deus que vem ao encontro da humanidade. Deus que havia ali um pastor que estava a guardar rebanho, que vê uma coisa estranha, de uma sarça a arder. Moisés aproxima-se. Aproxima-se porque vê, de facto, alguma coisa que o chama. E é a voz de Deus que o volta a chamar, Moisés, Moisés. Ele bem que não queria, já estava ali, instalado naquilo que era a sua vida, calmamente, já tinha saído do Egito, estava na sua vida calma. Deus que se mete com ele, que vem ao seu encontro. E a tradução que nós temos depois deste texto do Êxodo fala-nos daquilo que é Moisés adentra-se, não só aproxima-se, mas mete-se dentro daquilo que está a acontecer. Mas é Deus que tem iniciativa. É Deus que escuta o clamor do povo e vem e quer salvar. É Deus que vem. E é sempre essa
busca que Deus faz da humanidade que nós vamos procurando perceber. Ao longo da história e de toda a páginas bíblicas nós encontramos isto. Um Deus que vem, um Deus que vem, um Deus que vem. E um Deus que vem e que se faz presente naquele momento em que aquela rapariga está certamente em oração, não sabemos muito bem, mas há essa mensagem do céu para a convidar a ser a mãe do Filho de Deus. Deus que se faz presente mais uma vez. Deus que percebe que chegou aquele momento em que pode de facto estar presente nesta humanidade e ser parte da nossa humanidade. E o que nós encontramos em Maria é precisamente este sim, mais uma vez, de uma resposta a um Deus que vem, a um Deus que se faz presente. E o que nós encontramos, para terminar um bocadinho mais esta história, é de novo os homens das estrelas, que percebem no céu, olhando para as estrelas, olhando para a imensidão, que há uma que brilha de uma forma especial. E este olhar, e um olhar que se deixa inquietar, que os faz desinstalar da sua terra para seguirem as estrelas e trazerem um presente, um tesouro, ou os tesouros que vêm trazer aquele que é o presente de Deus para nós, o próprio Jesus. E é fazendo um bocadinho todo este percurso que nós vamos percebendo também às vezes depois aquilo que são as propostas a nível pedagógico, das caixas do tesouro, para que é que elas existem, perceber no fundo que tudo aquilo que nós vamos fazendo depois nestas catequeses é fruto daquilo que é este sentido mais essencial dos conteúdos que nós vamos querer transmitir. Diante deste Deus que vem então ao nosso encontro, nós encontramos a nossa resposta, a resposta da humanidade. Encontramos Moisés, Abraão, as páginas bíblicas que são testemunho deste Deus que vem visitar a humanidade. As mesmas páginas que ciência também das histórias das respostas destes homens, destas mulheres que sabem perceber a presença de Deus e se confiam a Ele. E a história da fé é precisamente esta história, desta relação. De um Deus que vem ao encontro e do homem que responde ao próprio Deus. Ao Deus que se revela, o homem corresponde confiante-se, adentrando-se na sua presença, acolhendo e cumprindo a sua palavra, como fez Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. É seguindo esta procura, procurando responder a esta manifestação de Deus, a esta presença de Deus e estes sinais de Deus, de um Deus que se faz presente, que os magos do Oriente, ao seguirem a estrela da noite, vieram adorar a luz da luz, que é fruto deste sim de Maria. É assim a nossa fé. A fé é, no fundo, nós podermos sentir que estamos nesta relação com Deus. Percebermos que a fé é esta resposta que é feita em diálogo, de um Deus que se revela e de nós que correspondemos a esta vinda de Deus. E há sempre esta relação da base que é essencial e aquilo que no fundo vai ser uma das dinâmicas essenciais ou de uma das perspectivas essenciais que nós vamos encontrar ao longo das catequeses é precisamente isto. Perceber que a fé, que a nossa fé é uma relação, uma amizade que se cria. E é partindo muito daquilo que é as nossas relações, as nossas amizades, que depois é proposto um caminho também de relação e de amizade com Deus. Sempre alicerçado naquilo que é essencial para que haja relação. Nós podemos dizer que somos amigos das pessoas, mas se não falamos com elas, vai passando pouco, não é? As amizades crescem quando nós estamos juntos, quando nós dialogamos, quando nós somos capazes de nos expressar, de nos irmos dando a conhecer e descobrirmos o outro. Este jogo, que é o jogo da descoberta, da sedução, da relação, da amizade,
que nós vamos tendo todos os dias com as pessoas com quem nós nos relacionamos e que vai ser, no fundo, com essa base que nós queremos também ajudar a perceber como é que nós podemos entrar nesta relação, nesta comunhão com o próprio Deus. Percebendo sempre isto, que Deus tem esta iniciativa, que Ele vem, de facto, ao nosso encontro, que Ele vem procurar-nos e que nós respondemos também acolhendo, confiando e usando de novo essa expressão do Êxodo, adentrando-nos. Adentrando-nos. É uma palavra com uma força interessante. Adentrar-se na relação. Dentro desta... deixar-se aproximar daquilo que é esta sarça ardente. Deixar-se aproximar, deixar que esta chama de facto aqueça, ilumine, queime aquilo que é a nossa realidade. A chama que no fundo é usada tanto como sinal de amor, não é? O calor, que vai falar-nos desta relação de confiança que vai crescendo. A fé é então essencialmente uma relação e uma relação de confiança. A palavra fé vem precisamente deste confiar, deste confiar-se a alguém. Sabemos que na confiança ou nesta amizade, a amizade não é uma amizade, a amizade não quer possuir, a amizade não é capaz de possuir, não é nós deixarmos que o outro seja todo nosso. E naquilo que é a nossa relação com Deus nós percebemos isto, nós nunca conseguiremos abarcar totalmente a Deus. Nós vamos falando de Deus porque precisamos de falar. Mas, se calhar, tantas vezes aquilo que diz mais, mesmo naquilo que é as nossas relações, de amizade ou de amor, diz-se muito por aquilo que são as palavras trocadas, mas diz-se muito também por aquilo que são as palavras silenciadas, por aquilo que é estar juntos, por aquilo que são os olhares que se cruzam, por aquilo que são os abraços que se dão, por aquilo que é os gestos que se têm. E a amizade às vezes tem esta força. A força de não ter que dizer muitas coisas, simplesmente de estar. O Papa, eu não fui a Roma, não fui a Roma. Agora, desta vez, ainda não fui a ver o Papa Francisco, mas foi com muito agrado que eu vi ontem aqui a conferência, ou uma mensagem que ele deixou aos catequistas em Roma, agora no Congresso. Ele falava um bocadinho disso, de deixar-se olhar. Deixar-se olhar. Uma das formas de oração que nós temos é deixar-nos olhar por Deus. Deixar-nos olhar. Até dizia que se nós adormecermos diante do sacrário, não faz mal nenhum. E é importante isso, deixar-se estar na companhia. Deixar que, sabendo que nós não abarcamos nunca o mistério de Deus, mas que Deus abarca aquilo que é o nosso mistério e preenche o mistério da nossa vida. Deus que preenche aquilo que é o nosso próprio ser. Querer conhecê-lo, numa relação há sempre isto, há sempre o ser conhecido, ou o revelar-se de cada um e o criar cumplicidades entre as pessoas. Querer conhecê-lo sempre mais é também parte daquilo que é a nossa própria desejo de entrar nesta relação. Confiarmos cada vez mais na sua palavra é esse caminho que nós vamos percebendo também como um caminho de felicidade. E isso é essencial. Nós percebermos que na nossa vida contam tantas coisas e são importantes tantas coisas na nossa vida. Mas aquilo que mais nos preenche é sempre as relações que nós temos com as pessoas. Aquilo que mais nos preenche são as relações com as pessoas. Nós podemos ser muito felizes se temos muito dinheiro ou se temos muitas coisas, é verdade. Ajuda. Não digo que não. Mas quando o nosso coração está cheio e de relações interessantes e dignas e fortes para nós,
de facto nós encontramos aquilo que é mais sentido, mais força para nós próprios. Perceber que de facto na relação está o segredo da felicidade. E se as relações uns com os outros são tão importantes para nós, quanto mais se esta relação for vivida de uma forma plena com o próprio Deus. Há um texto muito interessante do Evangelho de São Mateus, também está nas catequeses naturalmente, que é o momento da confissão messiânica, que Jesus pergunta, quem é que dizem os homens por aí que é o Filho do Homem? E eles vão dizendo, que é um dos profetas, João Batista, Elias, um dos grandes profetas que ressuscitou. Opiniões externas, não é? Aquilo que se vai dizendo por aí. E vós, na relação, quem dizes que eu sou? Vós. E é nessa relação que Pedro tem depois aquela confissão, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É esta entrar dentro do mistério de Jesus e perceber que está de facto diante daquele que é o Messias, o Filho de Deus vivo, que está não só diante daquele que é o Jesus com quem ele convive e com quem andou todos os dias. A nós pode-nos parecer fácil às vezes que os apóstolos tiveram uma vida muito simplificada nestas coisas da fé. Podemos até pensar isso. Então andavam com ele, caminhavam com ele, faziam tudo, viam o que é que ele fazia, o que é que ele dizia. Naturalmente que tinham muito mais facilidade em acreditar. Ok, é verdade. Mas eles estavam diante de um homem que o viam fazer isto. E o que é nós podermos olhar para este momento da confissão messiânica, perceber isso? Que é estarem diante daquele homem com quem caminhavam, com quem comiam, com quem bebiam, com quem brincavam, com quem sorriam, com quem choravam, com quem partilhavam tudo aquilo que era a sua vida e dizer agora assim, não, eu não estou só diante de um homem, estou diante do próprio Deus. E este é que é o salto da fé, é o salto de compreender aquilo que é o mistério profundo de alguém. É o mistério de se confiar neste alguém. E o Pedro depois tem a resposta de Jesus. Jesus diz-lhe, entre outras coisas muito interessantes, diz-lhe, és feliz, Pedro, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai. Não é? És feliz. Na relação encontras a felicidade. Porque na relação nós nos encontramos também a nós próprios. E vem precisamente nesse texto, continuando, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus muda o nome ali daquele rapaz, não é? Era o Simão, agora vai começar a chamar-se Pedro. Porque Deus é aquele que conhece o nome íntimo de cada pessoa. É aquele que nos conhece mais. E é aquele com quem nós, quando nós nos encontramos de verdade com Ele, nos pode revelar a nossa própria identidade, aquilo que é o nosso ser mais profundo, aquilo que nós dizemos, a nossa vocação em ambiente de igreja, ou aquilo que nós, falando com as pessoas, por outro lado, assim com palavras mais simples, dizemos felicidade ou realização pessoal. É a nossa vocação, o nosso ser. Nós encontramos nesta relação e nesta comunhão de vida com o próprio Jesus. A fé é, portanto, uma palavra tão pequenina, não é? É uma palavra tão pequenina, mas é uma palavra que abarca tanto. Abarca tanto, porque nos abarca a nós próprios naquilo que é o nosso mistério de relação com o mistério de Deus. E por isso é uma palavra que abrange tantas realidades. Em primeiro lugar, nós percebemos isto, que ela é um dom, é uma prenda que Deus nos dá. Nós podemos ter fé porque Deus vem ao nosso encontro. Há um amor que está primeiro. Quando nós descobrimos o amor de Deus, já o amor de Deus está lá há muito tempo. O Papa ontem, há uns dias, mas ontem, ao visualizarmos aqui, dizia-nos de novo precisamente isso. Não tenham medo de ir às periferias. Quando vocês lá chegaram, já lá está. Já lá está. Ele já lá está. Não ter medo, porque Ele já lá está. E este dom, nós podemos responder a Deus porque Deus tem este coração.
que se quer fazer próximo, quem quer deixar-se conhecer da parte da humanidade. Deus não é inacessível, mas porque Ele quer, torna-se acessível. Deus é transcendente, mas não deixa nunca de ser imanente, de estar presente, de se revelar. E nós encontrarmos, ou nós podermos acolher aquilo que é esta prenda, ou este presente de Deus, este dom de Deus, é o nosso caminho de salvação. A salvação não aqui apenas entendido na dimensão da esperança que nós temos também, naturalmente que está também aqui presente esta dimensão. Nós com a fé percebemos também uma dinâmica da nossa vida que é completamente diferente. Nós com a fé e com a fé em Jesus Cristo ressuscitado compreendemos que a nossa vida não é uma vida apenas de aqui e de agora, mas nós percebemos que a nossa vida é uma vida de eternidade, que aquilo que nós vivemos, que aquilo que nós escolhemos, que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que é o nosso ser, nós levamos isso para Deus. E levar isto para Deus é levar isto para sempre. É levar isto para a vida eterna. E por isso percebermos que de facto a nossa relação com Deus nos abre este horizonte de eternidade, mas nos abre aquele que é o horizonte da eternidade neste tempo presente. A salvação é também nós vivermos esta vida da nossa relação com Deus neste momento. A nossa salvação, a nossa realização, a nossa felicidade depende também daquilo que é a nossa relação com Deus, essencialmente. No sentido que nós damos àquilo que é a nossa própria realidade. É também uma resposta. É uma resposta que nós damos na liberdade. E o que nós encontramos sempre da parte de Deus é o respeito enorme que Ele tem pela nossa liberdade. E não podia ser de outra maneira. É possível nós vivermos uma verdadeira amizade ou um verdadeiro amor que não seja de uma forma livre? Acho que não. Quando nós, na liberdade, escolhemos ou procuramos essa relação, depois isso compromete-nos naturalmente e responsabiliza-nos naturalmente. Mas é vivido na liberdade. E só na liberdade faz sentido. Portanto, é um Deus que livremente vem à procura da nossa liberdade e por isso não se impõe, mas propõe-se constantemente. Propõe-se constantemente. E mesmo o que nós vamos encontrar depois nos Evangelhos, aquilo que Jesus vai dizendo é tanto disto. Se quiser, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser, toma a sua cruz. Não é? Falta-te uma coisa, vai vendo tudo, vai e segue. Foi-se embora. E é verdade. Há, no fundo, este jogo sempre de Deus querer vir oferecer-nos um dom, uma salvação, uma vida. Mas nós precisamos também de ter a nossa parte, naturalmente, naquilo que é esta dinâmica de resposta que vamos dando a este Deus. E encontramos também naquilo que é a nossa relação com Ele a garantia de que aquilo que Ele nos diz tem força. E o Cat, num texto que depois vem citado também no guia das catequeses da fé, fala de um exemplo muito interessante, que diz assim: imaginem que são paraquedistas e que vão saltar de paraquedas. Passam ao pé de uma pessoa da vossa equipa e perguntam assim: o paraquedas está pronto? E a pessoa responde-vos: acho que sim. O que é que vocês faziam? Iam ver tudo. Saltar de lá de cima não deve ser fácil. Se passam ao pé de alguém da vossa equipa, de quem vocês confiam, um amigo vosso, e perguntam: o paraquedas está pronto? E ele responde-vos: está sim, senhor.
que eu próprio fui verificar. Ok, está cá. Na relação nós encontramos aquilo que é a estabilidade ou a certeza de que aquilo que a pessoa nos diz é a verdade. Quando nós entramos numa relação que nos preenche, encontramos naquela que é a sua palavra também a garantia de que a sua palavra é verdadeira para nós. E nós encontramos nesta relação, nesta confiança, nesta fé, que vamos alimentando com o nosso Deus, também a garantia de que aquilo que Ele nos diz é de facto a palavra que nos leva à salvação, que nos leva à vida. É a palavra que é vida para nós. E por isso nós também temos a relação com Deus numa dinâmica de confiança. De confiança. Nós confiamos que aquilo que Deus nos diz é a nossa vida. É sempre uma dinâmica que necessita então daquilo que é o espaço da relação. Como dizia já, a relação não cresce simplesmente. Cresce quando nós fazemos por isso. Cresce quando nós dedicamos tempo, quando damos espaço à outra pessoa, quando há convívio, quando há diálogo, quando há partilha entre as pessoas. Se um amigo meu me está sempre a telefonar ou mandar mensagens, vamos beber um café, não posso. Não posso. E agora não. Esta relação vai se deteriorando, não é? Pode depois ter um momento em que vamos conversar e falamos tudo e depois fica tudo bem outra vez. E às vezes com Deus também é assim. Às vezes nós estamos, agora não posso, agora não dá jeito, fica para depois, Depois há um momento em que, tem que ser. Não é? E é importante nós compreendermos isto, que de facto a relação cria-se com aquilo que é também a nossa disponibilidade para criar esta relação, para crescer com esta relação. E como todas as relações, a nossa relação com Deus não é uma relação estável. Eu vou explicar. Falando a partir das palavras de um mestre destas coisas da interioridade, que é o padre Dário Pedroso, já toda a gente ouviu falar dele, que foi meu professor de espiritualidade, e entre as coisas que ele dizia era assim: vocês não pensem que isto da relação com Deus está sempre certinha. Uma relação de verdade, das duas uma, ou está a crescer ou está a diminuir. Quando vocês pensam que ela está estável, é porque ela está a decrescer. E às vezes é verdade. Ou a gente vai alimentando para ela crescer cada vez mais, ou então ela vai se deteriorando. Não é? E nesta relação com Deus é preciso isto, é preciso ir trabalhando, empenhando-se naquilo que é a nossa parte de relação e de compromisso também com Deus. E todo este sentido daquilo que é a fé nos faz também compreender, por um lado, aquilo que é o nosso caminho, que nos abre ao horizonte do céu, e por outro lado perceber também que quando nós vivemos de facto uma relação com Deus forte, nós podemos saborear o céu já neste mundo. Não quer dizer que as coisas vão ser super fáceis e que vai ser tudo nos anjinhos, não, mas podemos saborear aquilo que é a vida de Deus e até a consolação de Deus. Mesmo quando é nos nossos trabalhos como catequistas em que as coisas nos correm um bocadinho menos bem. Ou nós estávamos à espera que o grupo correspondesse de outra maneira mas nós podermos ir saboreando aquilo que é a presença do céu na nossa vida. E estas 7 palavras que aqui estão à volta da palavra fé são as características, de alguma forma, em que o Catecismo da Igreja Católica e depois o IUCAT, de uma forma mais simplificada, nos vai apresentar como as características da fé. A nossa fé passa por toda esta realidade. A palavra fé, no fundo, é uma palavra que abarca toda esta realidade. Esta fé é uma fé que não pode ficar, então, guardada apenas para nós. Uma amizade, e uma amizade verdadeira, tende a partilhar.
quando nós descobrimos alguém que se torna importante para a nossa vida, nós precisamos de apresentar esse alguém aos outros alguém que já existiam na nossa vida. E o quê? É muito interessante nós olharmos aquilo que é a necessidade até no mundo dos adolescentes deles mostrarem que gostam de alguém, não é? De antes eram as árvores que estavam todas cheias com os corações e os setinhas a dizer-lhe o Francisco, loves a Maria. Agora, felizmente, já não andam a dar cabo das árvores, mas escrevem muito por aí também, ainda a dizer amo-te, e parecem coisas fantásticas. E agora aparece muito no Facebook, não é? Numa relação com. A relação tende a relação, o amor, tende a dar-se a conhecer. Nunca fica guardado. Tende a dar-se a conhecer. Se nós vivemos muito quentinhos a nossa relação com Deus, é tão bom para nós. Mas isso não passa para aquilo que é a nossa relação com os outros. Então, esse Deus, se calhar, ainda não é o Deus verdadeiro de Jesus Cristo que a gente tem para conhecer. Às vezes podemos ficar muito quentinhos numa coisinha só nossa, que se calhar pensamos que é Deus, mas que é nós próprios. A relação com o verdadeiro Deus é sempre uma relação que tende a dar-se a conhecer. Jesus chamou os primeiros discípulos, ou melhor, no Evangelho de São João as coisas aparecem um bocadinho diferentes. Não é Jesus que chama os primeiros discípulos, é os primeiros discípulos que vão atrás de Jesus, não é? O João Batista que diz, eis o Cordeiro de Deus, e eles vão lá atrás de Jesus, e Jesus vê que está a ser seguido, pergunta o que é que eles querem, e eles perguntam, mestre, onde moras? E Jesus responde-lhe, vinde e vereis. E eles vão, e estão na casa de Jesus, entram na intimidade com Jesus, habitam com Ele, estão com Ele naquele dia. E esta força daquilo que é esta relação, este estar com, faz com que quando eles saem de casa, a primeira coisa que vão dizer é nós encontramos alguém tão importante e querem que outros vão conhecer. Não é? Precisam de partilhar aquilo que foi o seu conhecimento e o seu encontro com Jesus. Por isso esta relação com Jesus é sempre pessoal, mas é também uma relação que é partilhada com as outras pessoas que vivem na outra relação. Se nós, as pessoas são importantes para nós e Deus é importante para nós, não podemos deixar de fazer aquilo que é o trabalho do catequista. O trabalho do catequista o que é? É ser amigo de Deus e amigo das pessoas do seu grupo. E fazer ali aquela ponte de relação. Tenho aqui um amigo que vos quer dar a conhecer, tenho aqui estes amigos que quero dar a conhecer este amigo. É um espaço de relação. O catequista é uma ponte, um espaço de encontro, um ponto de encontro. Um ponto para o encontro. Um encontro entre Deus e a humanidade concreta naquelas pessoas que Ele nos confiou no nosso grupo da catequese. Um texto muito grande do Catecismo da Igreja Católica, mas que nós vamos ler assim só para podermos também ficar com ele. A fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela, mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida. Foi de outrem que o crente recebeu a fé, a outrem a deve transmitir. O nosso amor a Jesus e aos homens impele-nos a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é, assim, um elo na grande cadeia dos crentes. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros e pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé. Como onde acreditar naquele em que não ouviram falar e como onde ouvir falar sem alguém que o anuncie? Vai perguntar a São Paulo quando escreve aos Romanos. Portanto, há esta necessidade de perceber se nós temos esta relação com Deus tão forte em nós, de poder dar a conhecer aos outros. E a Igreja é precisamente esta comunidade daqueles que, acreditando, que confiando-se nesta relação com Deus, querem dar a possibilidade de outros entrarem neste encontro com Jesus Cristo. De outros poderem inserir-se naquilo que é
esta relação tão importante. É por isso a catequese e a Igreja, a catequese, mais uma vez dizia o Papa, ou já ouvi falar aqui disso, participa daquilo que é a missão maternal de dar novos filhos à Igreja, de fazer com que nova gente, novas pessoas possam entrar nesta comunhão e nesta relação com Deus. O Yucat, um texto também que gostava de deixar-vos, de facto, se a fé é aquilo que uma pessoa tem de mais pessoal, ela não é um assunto privado. Quem deseja crer tem de poder dizer tanto eu como nós, pois uma fé que não possa ser partilhada e comunicada seria irracional. Cada crente dá o seu consentimento ao credo da Igreja, dela recebeu a fé, foi ela que ao longo dos séculos lhe transmitiu a fé, a guardou de adulterações e a clarificou constantemente. Crer é, portanto, tomar parte de uma convicção comum. A fé dos outros transporta-me, como também o fogo da minha fé incendia os outros e os fortalece. O eu e o nós da fé remete-nos para os dois símbolos da fé da Igreja, pronunciados na liturgia, o símbolo dos apóstolos e o grande símbolo niceno-constantinopolitano. E é, portanto, neste sentido, daquilo que é esta fé que se acolhe a quem que se vai estruturando ou que nós vamos procurando compreender, que nós recebemos, que nós queremos para transmitir, que também vem este expressar da fé, o expressar da fé que nos remete para a necessidade também de perceber quem é que nós queremos dar a conhecer. Portanto, como dizia, este amor não pode esconder-se e há a necessidade de o partilhar com os outros. E o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, fala-nos precisamente disso, daquilo que é o que São Paulo recebeu e aquilo que também transmite. Aquilo que recebeu é aquilo que transmite. Que é essa necessidade que, no fundo, vai sentindo de expressar a fé. E é nesse sentido que vai surgir depois o credo, o texto do credo. Fala-nos desta necessidade, então, de exprimir e transmitir a fé. Uma forma breve, condensada, que condensa, no fundo, aquilo que é o essencial daquelas pessoas da Trindade. Não foi a Igreja a definir os conteúdos da fé. A Igreja acolhe estes conteúdos, deve manter aquele que é o tesouro que lhe é confiado e deve transmitir esse mesmo tesouro aos outros. Portanto, é algo que acolhe e é algo que transmite, procurando, naquilo que é a transmissão destes conteúdos, guardar a fé. Guardar a fé não como alguma coisa que mete na prateleira, mas guardar a fé no sentido de não adulterar esta fé. E os símbolos da fé, ou os credos, ou os textos que nós temos, que condensam a nossa fé, são no fundo alguma coisa que nos vai ajudar o que é o essencial da nossa fé, para nós não fugirmos daquilo que é a essencialidade da nossa fé. Estas síntese da fé nós chamamos as profissões de fé, porque resumem a fé professada pelos cristãos. Chamamos também credos, porque começam com a afirmação credo, e chamamos símbolos da fé, porque são um sinal de identificação e de comunhão entre os crentes e um sumário das principais verdades da fé. E é assim que nasce, então, estas expressões da fé, que são usadas essencialmente no início da história da Igreja, para transmitir àqueles que estão a preparar-se para viver dentro da comunhão da Igreja, no batismo, pelo batismo, de viverem esta relação com Deus Pai, Filho e Espírito Santo em Igreja. E por isso mostram este rosto trinitário de Deus, mostram aquilo que é a realidade das pessoas. Porque o essencial, de facto, na nossa fé também é percebermos isto, que nós, quando falamos mesmo do credo, não estamos a dizer ideias, estamos a dizer pessoas. E ideias, podemos olhar para elas de tanta maneira, mas as pessoas nós podemos de facto amá-las e podemos entrar na relação com elas e podemos segui-las. Ideias não. As ideias são impessoais. Mas nós estamos neste perceber que aquilo que o credo nos mostra é o rosto da pessoa trinitária de Deus.
Nós temos essencialmente então estes dois símbolos, o símbolo dos apóstolos, assim chamado porque se considera o resumo fiel da fé dos apóstolos. A segunda grande autoridade vem do facto de ser o símbolo batismal adotado pela Igreja de Roma, um dos símbolos muito usados na liturgia também, nomeadamente quando se trata de catequeses, por ser o texto mais pequeno, é aquele que é aprofundado. Nós optámos neste guia pelo símbolo composto essencialmente a partir dos concílios de Niceia e de Constantinopla. É o que nós usamos mais na liturgia. É mais longo, mas é o que nós usamos mais na liturgia. E é aquele que às vezes nós podemos ajudar também, e esta caminhada é feita também para isso, para ajudar a compreender aquilo que nós dizemos de Deus e aquilo que dizendo dele acreditamos, aquilo que nos faz relacionar com ele. E é muito interessante, ainda há pouco tempo, há 15 dias nem isso se calhar, pus o credo à frente, ou parte do credo à frente dos miúdos que iam ser crismados lá da minha paróquia. E então há coisas que as pessoas dizem tantas vezes, mas nunca pararam para pensar. Creiam só Deus, creiam só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Unigênito. Ih, caramba, o que é isto? E depois mais à frente, consubstancial ao Pai. Ih, é bem, então agora é que estragou tudo. E é importante isto também, no fundo, de nós olharmos para aquilo que é esta realidade e sabermos o que é que estamos a dizer. A Igreja toda diz aquilo com tanto vigor, quando é para proclamar o credo, vamos todos uns atrás dos outros e dizemos tudo. O que é que estamos a dizer? O que é que estamos a dizer de Deus? E foi um bocadinho também por causa disso e pelo facto de podermos entrar noutras realidades que o credo de Niceia ou Constantinopla nos oferece, que optámos por fazer, por ter como base para o guia sobre as catequeses da fé, precisamente este símbolo de Niceia ou Constantinopla. Já estão cansados? Querem fazer intervalo? Não querem, pois não, ainda bem. Senão a gente chamava a irmã Isolinda para ela cantar aqui qualquer coisa. Pronto, mas fica para a próxima, irmã. Algumas opções de base dentro deste caminhada que vou apresentar-vos assim muito brevemente. Em primeiro lugar, esta opção daquilo que é a maneira como as coisas estão apresentadas. E apresenta sempre muito neste sentido a fé como a construção de uma relação pessoal, uma amizade que é um tesouro. E nós temos precisamente, ao longo de todas as catequeses, este é um princípio recorrente. Pareceu-nos, quando estava a estruturar as catequeses e depois naquilo que fomos dialogando também, que seria importante partir daquilo que é uma realidade muito próxima dos adolescentes e daquilo que eles vivem. E apresentar, de facto, a fé como uma amizade. E eles, na adolescência, a amizade é tão importante, os grupos dos amigos e os mais importantes são os amigos. Nós partimos disto que é uma realidade muito próxima deles. E perceber, no fundo, esta fé como uma relação com as pessoas concretas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que esta amizade é uma amizade com pessoas tão especiais, não é? Não são estas pessoas, os nossos colegas lá da escola, é o próprio Deus. E por isso é um tesouro fundamental, um tesouro incomparável. E por isso, ao longo das catequeses, nós vamos ter também sempre aquilo que é o sinal do tesouro. As propostas a nível do material pedagógico que nós vamos ter depois, temos aqui o exemplo das caixinhas, não é? Uma caixa maior e dourada, que é a caixa do tesouro do catequista, de onde vai tirando, como diz a Escritura, coisas novas e coisas velhas, vai tirando esta riqueza deste tesouro, que vai partilhando depois com as caixas, que são as caixas do tesouro mais pequeninas de cada um deles. A proposta foi precisamente nesse sentido, para esta caminhada com os adolescentes na preparação da profissão de fé, nesta caminhada das catequeses da fé, de não terem um guia ou não terem um catecismo com eles, mas terem
a possibilidade de irem construindo um tesouro. E por isso o material que está preparado é nesse sentido. Não de receberem uma coisa, agora vamos rever aqui estes textos todos, mas terem uma caixa que é um tesouro que eles vão enriquecendo em cada sessão, em cada encontro. E, portanto, estas caixas que nos vão acompanhar, como um sinal daquilo que é o maior tesouro, que é aquele que guardamos lá dentro deste tesouro, mas, sobretudo, dentro de cada um de nós, dentro daquilo que nós chamamos o nosso coração. Depois, uma segunda opção, as catequeses como espaço e tempo de vivência do encontro. Muitas vezes nós pecamos nas catequeses, e acontece certamente não só na minha paróquia, mas também nas vossas algumas, que são todas melhores do que a minha, que é a catequese faz tudo menos proporcionar um espaço de encontro com Deus de verdade. Quando chega o momento em que nós devíamos de parar um bocadinho e devíamos de rezar e de se encontrar com Deus, já estão os pais cá fora, não é? Afinal, não é só na minha paróquia. E me pareceu que seria importante que o espaço da catequese não fosse dizer agora vocês quando chegarem a casa vão rezar com os vossos pais. Também deve dizer isso. Mas fosse poder viver experiências fortes também de oração, de encontro. Não só de oração no sentido estrito, daquilo que possa ser as nossas celebrações, os nossos momentos de oração, mas de deixar remoer em nós a palavra. A palavra catequese que nós usamos tem precisamente este sentido, é deixar ecoar, não é? É o eco da palavra. E vai muito nesse encontro, de podermos ter tempo para escutar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e responder a esta palavra de Deus. E por isso, uma opção arriscada, eu sei, uma opção arriscada, que é, não há nenhuma catequese que seja feita em menos de 2 horas. É arriscado. Como dizia o nosso Papa ontem, e voltando ao nosso Papa ontem aqui, há uns dias em Roma, dizia, não podemos ficar nos esquemas tradicionais, não podemos ficar agarrados àquilo que é, como sempre foi, não podemos ser estátuas de museu, temos que o usar. Eu sei que vai ser uma das maiores críticas, nós não temos tempo para fazer estas coisas. Mas se conseguirmos ser ousados, podemos fazer coisas muito, muito interessantes. As catequeses estão preparadas com uma dinâmica, penso eu, que poderá ajudar a fazer com que este encontro de catequese seja um encontro variado, com momentos diferentes, de atividades, de coisas tão diferentes que vai tendo, para não ser cansativo, apesar de ser no mínimo 2 horas. Eu digo no mínimo, porque eu na minha paróquia vou fazer este ano a primeira vez, ainda não tenho a experiência plena. Fui algumas coisas fui fazendo, mas assim de começar de uma ponta a eito vai ser este ano. Mas o que nós temos proposto é precisamente isso, é uma manhã que começa pelas 10 horas e vai ser até ao 12h30, 1 hora, conforme os encontros. Se nós não damos espaço e tempo, se calhar nunca conseguimos sair do marasmo de sempre. É preciso, às vezes, riscos. Eu até diria que, se calhar, às vezes é melhor nós fazermos uma coisa, mesmo que todos não queiram fazer. Ok, há gente que tem não sei quantas mil coisas na paróquia, no nosso grupo há gente que tem os futebols e todas as coisas e não pode deixar. Não pode deixar, não faz. Vamos fazer com aqueles que nós podemos fazer uma caminhada. Não é por causa de alguns que não vamos deixar que outros possam fazer uma caminhada a sério. Vamos propor, ser ousados. Pode ser que as coisas
até sejam mais simples do que aquilo que a gente às vezes imagina na nossa cabeça. Porque às vezes criamos sapos na nossa cabeça antes das coisas acontecerem de verdade. Os tempos e espaços para a vivência do encontro. Depois, também esta dimensão, a doutora Cristina também já falou um bocadinho disso, de integrar a fé pessoal na história da salvação e na comunidade. Por um lado, perceber uma coisa fundamental, que a nossa história pessoal da relação com Deus não é um ato isolado, mas nós estamos inseridos dentro de uma história que é uma história com milénios. E nós temos essencialmente também tudo aquilo que é a essencialidade da palavra da Sagrada Escritura, que nos ajuda a perceber que estamos inseridos dentro desta mesma dinâmica de um Deus que vem ao nosso encontro e a quem nós respondemos. Por outro lado, perceber que esta realidade da relação de Deus com o homem, da humanidade com Deus, não ficou fechada na história da revelação bíblica, mas continua. O tempo de igreja é um tempo em que Deus continua a fazer-se presente. E continua a fazer-se presente hoje e nas nossas realidades de hoje e faz presente nos nossos grupos de catequese. E Ele está lá, no nosso grupo de catequese. E por isso também sabermos inserir a nossa vida sempre nesta dinâmica daquilo que é compreender a nossa relação com Deus no conjunto da relação da humanidade com Deus e da Igreja com Deus. E por outro lado procurar envolver sempre a comunidade naquilo que é a caminhada que é feita. Os pais que são chamados, o pároco que é chamado, pessoas da comunidade dos movimentos que são chamados, momentos em que eles são convidados a interagir com a comunidade. Há tantas coisas que estão ali propostas, no fundo, para que haja esta interligação. Não haver apenas só uma caminhada isolada de um determinado grupo, mas o grupo poder viver esta relação com a comunidade. Algumas fontes que nós vamos encontrar sempre presente ao longo de todo o guia são essenciais. A Bíblia e os textos bíblicos que são muito usados e se calhar às vezes muito abundantemente. Eu sei, é mais uma das críticas que vou ter, que é, e são tantos textos bíblicos, qual é que é a palavra desta catequese? E eu digo, não é uma palavra, são tantas palavras. São tantas palavras. Nós não precisamos ficar reduzidos a uma frase bíblica, a um texto bíblico. Porque a Bíblia compreende sempre naquilo que é a sua dinâmica de relação interna dos textos uns com os outros. E se calhar nós não temos só apenas um texto, temos a riqueza da Bíblia, dos textos bíblicos que nos tocam e que se calhar às vezes um toca mais a uns e outro mais a outros, dadas as circunstâncias em que está. E há uma riqueza, de facto, do encontro com a Sagrada Escritura. Com uma aposta que está presente também em algumas das catequeses propostas, que é conhecer, de facto, textos longos da Sagrada Escritura. É uma tristeza se nós, no final destes 6 anos da catequese, ou 7 ou 8, aquilo que nós falamos essencialmente é da morte e ressurreição de Jesus e ninguém leu nunca um relato ou ninguém meditou nunca no relato da morte e da ressurreição de Jesus do princípio ao fim num dos Evangelhos. Não é possível. E a proposta está também aí. Ok, vamos falar daquilo que é a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos pegar o Evangelho de São João e vamos lê-lo do princípio ao fim. Estes capítulos só, não estou ainda todo. Numa via sacra que seja com aqueles textos. Seguido. É seguido. Se calhar é uma aposta que pode admirar alguém. Acredito que sim. É a Sagrada Escritura. Não tenhamos medo de ler, de meditar. É dali que parte, e ali a morte e a ressurreição de Jesus é o centro. Porquê não? Porque não procurar ajudar a perceber que é na Sagrada Escritura como um todo, que aquilo que é fonte de vida. Já não digo o mesmo em relação ao Catecismo da Igreja Católica, ok? Não vamos propor que seja lido por toda a gente. Há apenas alguns textos e é nesse sentido que foi, de facto, o texto inspirador. Muito do trabalho que foi feito foi este de procurar
partir do Catecismo da Igreja Católica, e depois do UCAT, que é este catecismo que é feito a partir do Catecismo da Igreja Católica, mas dirigido para os jovens, já vem com uma linguagem mais fácil de poder fazer isto, de, por um lado, tentar ajudar os catequistas com o guia a poderem compreender ou entrar nessa relação daquilo que é o essencial da nossa fé, como vem expresso no Catecismo da Igreja Católica. No fundo, simplificar, traduzir um bocadinho aquilo que é o Catecismo da Igreja Católica e o CAT também, para que depois possam ajudar também os catequizandos a fazer esse caminho de poderem perceber, porque a gente também não adere se não percebe, se não compreende. E há uma proposta muito concretamente, porque isto é uma realidade também que se foi sentindo em algumas, nomeadamente em algumas dioceses, que vai passando, que em alguns espaços há muito isto dos miúdos que fazem toda a sua caminhada até à profissão de fé, e depois o salto da profissão de fé para a catequese da adolescência, há já muitos miúdos que não vêm à catequese. Acontece em alguns sítios. E então, nesse sentido, procurou dar-se também uma síntese daquilo que é a nossa fé, para me ajudar a que, no fundo, isso não aconteça tanto, mas também dar um material e um subsídio muito concretamente, que é poderem entrar em contacto com um texto que é dirigido à juventude e que está muito bem feito, o UCAT, poderem conhecê-lo. Que às vezes podem logo ali naquele momento não compreender, não viver tudo, mas podem ter acesso a ele e podem vir a conhecê-lo. Depois temos uma dinâmica, uma dimensão simbólica que é transversal a todas as catequeses, que é a do tesouro. Do princípio ao fim nós vamos ter sempre o tesouro, nas celebrações que nós vamos ter são sempre utilizadas esta dinâmica do tesouro, portanto o tesouro é uma caixa do tesouro, é sempre uma constante ao longo de todas as catequeses. Muito brevemente, vou apresentar-vos assim só a dinâmica ou o percurso das catequeses da fé. Temos 6 catequeses. A primeira catequese é centrada nesta dimensão da fé em si mesma, o dizer eu creio Senhor, é por aí que nós começamos, creio, portanto, um bocadinho esta palavra nos faz olhar para aquilo que é esta realidade da fé como tal, portanto, passando um bocadinho à frente, vocês depois podem ver, é no fundo ir dar este sentido daquilo que é a fé como tal, como ponto de partida. E esta catequese termina com uma proposta celebrativa que é a entrega do credo. Portanto, pegando também naquilo que era a caminhada catecumenal que era feita com os adultos, de haver um momento em que eles recebem o credo para poderem decorá-lo, para depois trazê-lo de novo. Não é? E há esta perspectiva, que a primeira celebração é confio-vos o credo, dou-vos o credo. Não é? E então, a primeira catequese, eu creio, termina com a celebração do credo, da entrega do credo. Depois, a segunda catequese é centrada em Deus Pai, a quem tudo é possível. A nível de conteúdos, vai percorrendo o texto do credo, um só Deus, Pai Todo-Poderoso, o que é que nos diz Jesus do Pai, o que é isto de ser Todo-Poderoso, porque nós podemos às vezes ter algumas confusões, não é? Se Ele é Todo-Poderoso, porque é que não faz com que acabe a fome no mundo? Que é as perguntas que os miúdos às vezes fazem, não é? Se Ele é Todo-Poderoso, porque é que continua a haver guerras em todo o lado? Porque é que não acaba com tudo? O que é este ser Todo-Poderoso de Deus? Depois a questão da criação, o Criador do céu e da terra, com a dinâmica daquilo que é esta relação entre a fé e a ciência, o que é que nos diz a nossa fé e o que é que isso tem a ver depois com aquilo que nós vamos encontrar. Então, mas foi Deus que criou tudo, o que é que o Big Bang tem a ver com esta história toda? Olha, alguém nos está a enganar aqui, não é? E às vezes os miúdos ficam aí, e às vezes não passam daí. Aí disseram-nos que Deus é que criou tudo, mas agora nós aprendemos na escola que começou tudo pelo Big Bang.
e perceber como é que as coisas são e que não são incompatíveis, e perceber aquilo que é o nosso olhar de fé sobre toda esta realidade, e ajuda-nos, no fundo, a perceber isto. Perceber aquilo que nós dizemos quando dizemos que é o Senhor do céu e da terra. Os objetivos, pois, naturalmente, têm a ver com isto, de professar, então, a nossa fé em Deus, que é nosso Pai. A terceira catequese, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Há duas catequeses, então, a terceira e a quarta, que são centradas, então, em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. A primeira, que nos vai dar esta perspectiva daquilo que é esta realidade de um Deus que vem ao nosso encontro e que habita connosco. E porquê é que Ele vem ao nosso encontro? Pegando no texto do Credo, nós vamos encontrar precisamente isso. Portanto, os conteúdos: vós não abandonaste ao poder da morte, o Verbo fez-se homem e veio habitar no meio de nós. Perceber o que é esta realidade do Filho unigênito de Deus, o que é Ele ser consubstancial ao Pai, porque, mesmo que eu pouco disse estas palavras que assustaram os meus crismandos deste ano, mas eu perguntei-lhes qualquer coisa como do género. Então, diz aqui que gerado, não criado, consubstancial ao Pai, como é que é? Antes de todos os séculos, antes de todos os séculos. O texto do Credo fala antes de todos os séculos. Então, mas Jesus, como é que é? Ele começou a existir quando? Quando nós olhamos para o Filho unigênito de Deus, começou a existir quando? E é uma pergunta que parece tão simples, mas que tem a ver com esta realidade. Nós percebemos que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, portanto, que Deus, o Filho de Deus, não começou a existir no momento em que nasceu Jesus, fisicamente, no meio de nós, como pessoa humana. Mas que o Verbo existe desde sempre, em toda a eternidade. Faz parte da constituição, da substância de Deus, ser Pai, Filho e Espírito Santo desde sempre. A identidade e a missão de Jesus Cristo, portanto, aquilo que é Ele ter encarnado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, são esses os conteúdos essenciais. Os objetivos têm a ver com aprofundar o conteúdo do símbolo da fé relativamente ao Filho unigênito. Esta catequese, porque vai depois entrar no fundo neste sentido, que é assim, há uma relação, o texto a proposta é no sentido, Deus é Pai, Deus cria, Deus ama-nos, Deus tem uma proposta de amor para nós. E a determinado momento há aquilo que é a nossa falta de fé, que nós dizemos que é o nosso pecado, a nossa... Depois podem aprofundar nesse sentido, que é, o que é o nosso pecado? Pegando daquilo que é o texto do livro do Gênesis, o pecado das origens, original, porque é das origens, originais, depois somos nós a fazer muitos pecados, não é? Mas aquele pecado, no fundo, compreende-se simplesmente nesta dinâmica daquilo que é a relação. E tudo se compreende a partir daquilo que é a relação e a nossa fé. O que é que fez a Eva? O que é que fez a Eva? O que fez a Eva foi pensar assim, então, aqui alguém me está a enganar. Se calhar Deus não quer o melhor para nós. A maçã não era maçã. O fruto é tão bonito. Se calhar eu compreendo mais disto do que Deus, que me disse para eu não comer disto. Eu desconfio de Deus. No fundo, o pecado é desconfiança, não é? Se a fé é confiança, o pecado é desconfiança. É nós pensarmos que sabemos mais disto do que Ele. E é a nossa falta de fé, é a nossa falta de relação. Por isso que as pessoas hoje dizem que não têm pecados, eu acredito perfeitamente. Mas tenho pena, porque se calhar aquilo que não têm é a relação com Deus. Porque nós só percebemos o nosso pecado na nossa relação com Deus. Aquilo que é nós compreendemos o amor que Deus tem por nós e que nós temos por Ele, e aquilo que destrutura este amor. O pecado é a nossa desconfiança, o nosso desamor. Não é uma lista que nós temos para preencher, fiz isto ou não fiz isto. Mas é aquilo que é a nossa realidade, a nossa vida, de não querermos corresponder a este amor de Deus. Não é? E nós olharmos para isto e percebermos, ok, Deus quer-nos para vivermos com Ele plenamente, na nossa liberdade. Nós desconfiamos de Deus, mas Deus não nos abandona no poder da morte e do pecado.
Deus faz uma coisa que é, não desiste de nós. Não desiste. E o que faz é vir constantemente ao nosso encontro, mesmo quando nós às vezes possamos não querer saber muito disso. E vem tanto que se faz homem em Jesus Cristo para nos salvar. E vem-nos mostrar como é que nós podemos viver a confiança de novo. Por isso é que nós apresentamos Jesus como aquele que confia e se confia plenamente nas mãos de Deus. Jesus é o obediente, aquele que obedece plenamente a Deus. Aquele que, no fundo, faz o processo contrário, que é: Pai, se é possível, afasta de mim neste cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Acreditar que a tua vontade, se for a minha vontade, então eu encontro o caminho certo. E esta confiança que nós vamos encontrar, então. E é nesse sentido que, neste primeira catequese sobre Jesus Cristo, nós vamos também falar um bocadinho sobre esta dimensão do pecado e vai terminar depois com a celebração penitencial que é proposta na caminhada de preparação para a celebração da fé. A catequese 4, voltamos a Jesus Cristo, homem acreditado por Deus, Deus o ressuscitou. Olhar um bocadinho a vida de Jesus, este Messias crucificado, por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, portanto, a morte, centramos-nos essencialmente no mistério da Pascal, nesta segunda catequese sobre Jesus. A primeira vai centrar-nos um bocadinho no mistério da encarnação, a segunda sobre Jesus no mistério pascal. Portanto, é proposta toda uma caminhada com a morte de Jesus, todo esse processo que é feito, mas também a celebração da ressurreição e compreender aquilo que é a ressurreição como tal. E hoje também pareceu importante dar uma palavra neste sentido daquilo que é a compreensão da ressurreição como tal, como aquilo que acontece a Jesus e a proposta cristã que é anunciada sempre, da ressurreição. Para não confundir que outras coisas que às vezes na nossa cultura muito light, falar de ressurreição ou de reencarnação vai tudo dar ao mesmo, portanto as pessoas confundem muitas coisas. E perceber de facto aquilo que é o específico da nossa proposta cristã. E perceber que a reencarnação é incompatível com aquilo que é a nossa visão cristã da humanidade e da nossa relação com Deus. O que é isto de subir ao céu? O que é isto do céu? E aquilo que é a nossa esperança na glória. Portanto, nesta quarta catequese. A quinta catequese do Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, os sinais, os símbolos do Espírito Santo, aquilo que é, neste sentido, o que é a presença do Espírito ao longo da história de toda a humanidade, não só depois da ressurreição de Jesus, mas já antes, na presença constante ao longo da história da salvação. Os objetivos. Então, a sexta catequese, olhar para aquilo que é a própria Igreja e a esperança cristã. O Cristo, que é a cabeça do corpo, que é a Igreja, olharmos para as notas sobre a Igreja, una, santa, católica e apostólica, a remissão dos pecados, a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. E são esses os conteúdos essenciais. Naturalmente que a sexta catequese termina depois com a proposta de uma celebração da fé. Uma proposta para poder ser usada depois na celebração concretamente da profissão de fé. Naturalmente que isso não tira a possibilidade de serem usados outros esquemas, outras coisas que ao longo da catequese ou dos anos também as comunidades foram vivendo. Em relação à proposta pedagógica, também são alguns pontos. Uma proposta de trabalho é sempre um ponto de partida, não um capítulo encerrado. Ou seja, o que eu pretendo dizer com isto é o seguinte: o catecismo ou o guia do catequista tem duas coisas essenciais, ou três. Pronto, tem três coisas essenciais. Primeiro, é a introdução, com o desenvolvimento temático dos conteúdos. Depois, tem os objetivos, as observações pedagógicas,
que ajudam depois a tentar perceber como organizar uma catequese. Terceiro, tem uma proposta pedagógica, uma maneira prática de desenvolver as catequeses. A maneira prática de desenvolver as catequeses é uma proposta que é feita, que tem que ser trabalhada naturalmente. É uma proposta que pode ser feita depois de outras maneiras. Se a gente desenvolver os mesmos conteúdos, com os mesmos objetivos, fazemos a mesma caminhada. Naturalmente que é uma proposta que facilita, está tudo pensado, tudo visto, tem os materiais todos, as caixinhas, tem os dísticos, tem tudo, Mas, naturalmente, que tem sempre o espaço daquilo que o Papa dizia também, da criatividade. E a criatividade é também uma coisa importante, a criatividade boa, que não é a criatividade de deixa ver o que é mais fácil eu fazer, mas a criatividade de pensar, ok, com estes conteúdos, estes objetivos, tendo em conta o meu grupo em específico, tenho aqui estas propostas, como é que eu posso enriquecer, o que é que eu posso tirar, o que é que eu posso meter para que as coisas entrem de facto naquele que é o meu grupo concreto. Como utilizar os guias e os materiais disponibilizados? Penso que é precisamente assim. A primeira coisa é ver a proposta. Depois, penso que é importante uma segunda coisa que é arriscar. Ok, é uma proposta que não é bem o normal, o que nós estamos habituados, tem outro tipo de envolvências a nível de tempos, de dinâmicas, de coisas que são propostas, é preciso sair da sala, é preciso envolver pessoas, é preciso andar atrás do prior para fazer a celebração, para programar as coisas, porque depois a celebração penitencial fica muito bem na estrutura daquela catequese, é preciso que seja aquelas horas, que a gente tenha lá mais 2 ou 3 padres para confessar para fazer as confissões, é preciso programar as coisas, mas é preciso arriscar, e não ter medo de arriscar também isso. Sempre com este sentido de antes de dizer na presta, vamos usar. Vamos procurar ver se é possível. Arriscar também um bocadinho. Eu proponho sempre aos catequistas da Diocese que façam uma coisa, que é olhem para os objetivos. Olhem para os objetivos de uma catequese, seja desta, seja de outra qualquer. Olhem para os objetivos. Depois, leiam bem os conteúdos. Vejam bem os conteúdos que são propostos. Rezem-nos. Contemplem, meditem neles. Vejam, analisem um bocadinho também todas as propostas pedagógicas que vêm lá. Sobretudo as observações pedagógicas que estão lá, não é só para encher, para meter mais páginas. É para poderem ajudar os catequistas na sua proposta. Só depois disto é que vale a pena ir ler a forma concreta de fazer. Só depois é que se decide concretamente como fazer as coisas. Temos a Caixa do Tesouro, que é um material importante, e é a dinâmica da Caixa do Tesouro que é fundamental. Ao longo destas catequeses nós vamos ter algumas coisas que vão ser comuns, que é a Caixa como uma proposta constante ao longo de todas as catequeses. Vamos ter propostas de dinâmicas, de jogos, momentos em que é preciso sair da sala, de postos, de algumas dinâmicas que nós vamos tendo e alguns jogos que vamos tendo. Temos a questão da envolvência de pais, de pessoas da comunidade, do pároco. Temos tempos, sempre também tempos pessoais, em que se procura criar um ambiente em que cada um possa individualmente ter um bocadinho também para refletir sobre determinado texto, sobre determinada pergunta, ter um bocadinho disso. Também tempos de partilha e de trabalhos de grupo, tempos de reflexão, tempos de oração. Temos uma dinâmica muito variada. E temos, essencialmente, também as celebrações, que é importante também cuidar delas, nomeadamente as 3 celebrações centrais. Primeira, a entrega do credo. Segunda, a celebração penitencial. Terceiro, a celebração da fé. Depois, cada catequese tem também momentos celebrativos próprios que ajudam naturalmente a viver e enriquecer aquilo que está feito.
Tem uma coisa também, que é uma ficha da catequese em cada uma das catequeses. Esta ficha da catequese, no fundo, é o quê? É procurar meter numa folha aquilo que é a proposta desta catequese. O sentido é o seguinte: esta proposta está feita porque a mim ajuda, pessoalmente. O que acontece muito comigo é assim: eu preparo as coisas, tenho os textos, faço tudo, ok? E depois preciso ter à minha frente uma folha que me faça ir percebendo aquilo que eu preciso fazer em cada momento, os materiais que são precisos, os tempos que leva, etc, etc, etc. Portanto, esta folha da catequese, esta ficha da catequese, basicamente é o seguinte: depois de terem preparado tudo, de terem todas as coisas, vocês olham para esta ficha da catequese e podem perceber a dinâmica de todo o encontro de catequese. Se está ali aquilo que vocês querem fazer, vocês basta terem esta folha à frente e não precisam estar com o guia todo. Está lá tudo. As dinâmicas todas, os textos que são precisos, as coisas que são necessárias, os tempos que leva, de uma forma muito condensada. Mas tem que ser ao contrário, ou seja, a ficha da catequese é a última coisa. Ela vem na introdução, mas basicamente, no fundo, é a última coisa. Depois de tudo preparado, ok, temos a ficha da catequese que nos ajuda numa folha só, que nós podemos ter à nossa frente, a orientar todo o encontro que nós queremos fazer. Como conclusão, e está em cima da minha hora, não é? Nós tínhamos ali um tema, ou um subtema, que era dado: como a catequese conduz à conversão. Eu diria que podia ser pretencioso que a gente pudesse ali pôr aquele subtema, mas foi o subtema que me deram neste sentido de dizer o seguinte, que de facto a conversão é um dom de Deus. A conversão é um dom de Deus, que é vivido por nós na liberdade e que só é possível no encontro de fé. Nós não mudamos porque queremos mudar. Às vezes acontece, mas é muito forçado. Nós não nos convertemos, não transformamos a nossa vida apenas com a nossa vontade. A força de vontade é importante. Mas aquilo que nos faz mudar a todos, é quando nós amamos. Quando nós amamos, a nossa vida muda. E quando nós, se calhar muitos de vocês têm experiência muito maior disto do que eu, naturalmente. Numa relação de um casal, ou numa relação de casal com filhos, a relação que se cria em família muda completamente as pessoas. Ter um filho é uma chatice, não é? Muda completamente a vida das pessoas. E o que é que faz mudar? É o amor. Só na relação nós conseguimos compreender a importância de mudar, de nos convertermos. E por isso não vale a pena a gente andar a bater na cabeça dos miúdos a dizer: tens que mudar de vida, tens que fazer isto, tens que rezar mais, tens que isto. Temos que provocar o encontro para que a pessoa se converta. Porque a conversão é dom de Deus. É dom de Deus. Só na relação com Ele nós encontramos o espaço de amor necessário para a conversão. E o desejo do seguimento vem daí. É quando nós nos relacionamos que nós podemos seguir. Porque nós não seguimos ideias, coisas bonitas, seguimos alguém, Jesus. Não é? E só no encontro com Jesus há este querer encontrar-se mais, e esta progressão, e esta conversão que é contínua, e que nunca está feita plenamente. É um espaço permanente. A fé, então, é um dom de Deus que cresce com o conhecimento, que se torna relação, amizade partilhada. Portanto, se nós queremos chegar à conversão, temos que partir daquilo que é a fé. E a fé exige esta necessidade de relação que se vai criando e que se vai desenvolvendo. E a amizade cresce com o tempo partilhado, cresce com a cumplicidade que vai sendo criada, cresce num coração que se deixa adentrar por Deus, ou como diz o texto de São Lucas acerca de Maria, de guardar no coração.
guardar no coração. O que nós precisamos, no fundo, e para concluir mesmo, volta àquilo que é uma frase tão conhecida de todos nós. Aquilo que dizia o Papa João Paulo II. A finalidade da catequese não é apenas pôr em contacto, mas em comunhão e intimidade. E as nossas catequeses no fundo, uma proposta para isso, para pôr em comunhão e intimidade com Jesus, de onde tudo o resto, depois da aventura do ser cristão, daquilo que é a relação, do amor, da amizade que se cria, ganha sentido e vai crescendo. E, portanto, a proposta da conversão está ali como está em tantos lugares, de poder proporcionar um encontro que seja um encontro verdadeiro com a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para se poder querer seguir, conhecer cada vez mais e amar cada vez mais. Muito obrigado e muito bom trabalho. Eu começaria por agradecer ao Padre José Henrique, que é muito mais do que uma apresentação de um guia do catequista, nos fez hoje aqui com esta simplicidade e este tom de voz sempre suave, direto ao nosso coração, nos fez uma catequese sobre o credo.